Bom dia pessoal do Face, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, seja por qual meio você estiver prestigiando o meu trabalho. Curte, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar, eu espero estar te ajudando. Ok, pessoal? Para o seu Enem, seu concurso público, conhecimentos gerais, para os seus testes, suas provas, enfim, para suas atividades cívicas, cidadãs e políticas, eu espero poder estar te ajudando. Sou o professor Marcelo, o mago da filosofia. Bom dia, Bruno. O mago da filosofia, né? E curta o canal, se inscreva, compartilhe, faça sugestões, tá bom? Espero poder estar te ajudando. Estou aí há 20 anos no magistério e não sei quase nada ainda, mas o que eu sei eu quero compartilhar com você, né? Sabemos que o ser humano evoluiu porque ele colaborou e compartilhou, né? E não meramente competiu, embora a competição tenha aí mostrado também alguns resultados positivos, embora alguns bem negativos. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra. Hoje, 28 de junho, caro aluno. Você sabe o que aconteceu em 28 de junho de 1914? Você sabe o que aconteceu em 28 de junho de 1919? Uma coisa está coligada com a outra. Na história, há conexões na história. A maioria dos fatos históricos, das ações históricas, não são desconexas, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, olha só. 28 de junho de 1914... aconteceu o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando. Ele foi morto por um jovem aí, sérvio, né, Gravilo Príncipe, ligado a uma sociedade secreta chamada Mão Negra, né, que previa, dentre outras coisas, o pan-eslavismo, a unificação eslava, né? Lembrando que a Rússia, 1914, era a Rússia czarista, ainda não havia acontecido a Revolução Russa dos bolcheviques, dos sovietes, que só se daria em outubro de 17. Então, o que nós temos? Nós temos como antecedentes da Primeira Guerra. O estopim foi o assassinato, em 28 de junho, do Franz Ferdinando, pelo jovem radical Gravilo Príncipe, né, ligado ao Mão Negra, né, 28 de junho, ele assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando, e sua esposa Sofia, né, dando início aí à Primeira Grande Guerra. Mas e aí, professor, por que esse assassinato deu ensejo à Primeira Grande Guerra? Como é que o senhor explica essa conexão, costura esse fato? Então vamos lá, a história ela busca fundamentações, fontes, né? A história não é isolada, não é recortada, ela tem uma sequência lógica e é isso que a gente vai tentar demonstrar. Os antecedentes da Primeira Guerra, em linhas gerais, a maioria dos historiadores das fontes históricas trabalham que um dos principais motivos da Primeira Grande Guerra, teve alguns outros, mas o principal seria o imperialismo europeu. O que consiste o imperialismo europeu? As ações das potências europeias na África e na Ásia, em busca de matérias-primas, em busca de mercado consumidor, de mão de obra barata, principalmente na África e na Ásia, levou aí uma competição entre as três principais potências europeias. Inglaterra, que queria manter as suas colônias, era o maior país imperialista da época, e por muitos séculos, diga-se de passagem. A França queria reaver certos territórios perdidos para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, inclusive uma região chamada Alsácia-Lorena, grande produtora de carvão. E a Alemanha, depois da unificação Otto von Bismarck de 1971, queria aumentar os seus tentáculos, as suas áreas de influência, os seus protetorados, as suas colônias, as suas possessões, e ela estava na corrida imperialista. A Alemanha, veja só, quando ela se unificou em 1871, Otto von Bismarck, o mesmo que fez a partilha da África em 1885, a Conferência de Berlim, que levou um monte de desgraça para a África, diga-se de passagem. Quando ele unificou a Alemanha, ele transformou a Alemanha, aqueles vários reinos prussianos, da Confederação Germânica,
do antigo Sacro Império Romano, Sacro Império Romano-Germânico, ele transformou a Alemanha num país. A Alemanha se industrializou, a industrialização alemã era a mais eficiente do mundo, superando a inglesa e a norte-americana, e a Alemanha começou a se destacar nessa fase do capitalismo aí. Lembrando que capitalismo precisa de mão de obra, mercado consumidor, matérias-primas, e essas potências europeias começaram a rivalizar. A ascensão da Alemanha é um dos casos da Primeira Grande Guerra. Por quê? A Alemanha ela proporcionou um desequilíbrio de forças na corrida industrial, aí nas competições industriais. E isso preocupou a França e a Inglaterra. Então a Belle Époque, ali que antecedeu a Primeira Guerra, do consumo, do emprego, de um nível de vida mais ou menos feliz, já havia uma bela época, Belle Époque, né? A cultura, as artes, o consumo, mas já havia um clima tenso pela corrida imperialista, principalmente pela unificação alemã, pela transformação da Alemanha numa potência industrial em busca de matérias-primas, pela Guerra Franco-Prussiana, da qual a França saiu no prejuízo, perdeu a Alsácia-Lorena, né? Você tem um conflito nos Balcãs também, conflito muito complicado lá nos Balcãs, o Império Turco Otomano, que acabou entrando do lado aí das forças aliadas da Primeira Guerra, que era a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, e veio o Império Turco Otomano. Você tinha um clima de rivalidade ali nos Balcãs, porque a Rússia queria anexar a Sérvia, né, para ter uma saída para o mar, né? A questão ali era geopolítica, geoestratégica. Tanto que o Gavrilo Príncipe ele era ligado ao Mão Negra, que era uma sociedade secreta sérvia, mas que tinha ramificações na Rússia, fortes ramificações na Rússia. E ele defendia o que? O pan-eslavismo. Os sérvios eram inimigos do Império Austro-Húngaro, que os queriam anexar também. O Império Austro-Húngaro era amiguinho do Império Alemão, que era rival do Império Russo, e por sua vez a Alemanha também era rival da França e da Inglaterra. Bom dia, bom dia. Então você tinha um clima extremamente hostil ali nos Balcãs, extremamente hostil e complicado, que vai junto com o imperialismo aí das potências europeias, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, o imperialismo inglês, o imperialismo francês, vai eclodir na Primeira Grande Guerra. Na Primeira Grande Guerra, nesse entremeio da Primeira Grande Guerra, que vai de 14 até 18 de novembro de 1918, com a rendição incondicional da Alemanha, a Alemanha vai virar uma república, a República de Weimar, porque a aristocracia militar prussiana não queria se render. E aí tem um monte de teorias conspiratórias. Dizem que os judeus traíram os alemães, diz que os alemães não estavam perdendo a guerra e não queriam se render, mas houve uma sabotagem lá em Berlim, lá nos quartéis generais de Berlim, que forçaram uma rendição forçada. Em 28 de junho de 1919, há o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é humilhada, o que vai gerar o ressentimento alemão, do qual Adolf Hitler vai fazer disso aí um combustível tremendo para dar aí legitimidade ao nazismo, o orgulho germânico ferido. Imagine a aristocracia militar prussiana ferida, tanto que ela não quis negociar a rendição. Eles formaram a República de Weimar um pouco antes de acabar a Primeira Guerra, né? Você tem a Guerra de Trincheiras, você tem a Itália saindo do lado dos aliados e entrando do lado da Entente, né? A Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia, depois Estados Unidos, os aliados Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Turco Otomano. Não é isso? A Primeira Grande Guerra aí ceifou milhões de vidas, né? Foi o fim da Era dos Impérios, como diz Hobsbawm, Eric Hobsbawm, na Era dos Impérios, ou lá no breve século XX, a Era das Catástrofes, né? A Primeira Grande Guerra vai ter a motivação, o imperialismo, o conflito nos Balcãs, né? A unificação alemã, que vai gerar um desequilíbrio de forças na corrida imperialista, na industrialização. Você vai ter aí toda essa questão conflituosa na Península Balcânica. Você vai ter como desfecho o fim dos impérios, a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro e do Império Turco.
a Alemanha mudou de lado, você vai ter a vitória da Tríplice Entente, França e Inglaterra, né? uma guerra de trincheira. Você vai ter nesse entremeio a Revolução Russa, que vai reconfigurar todas essa situação. Você vai ter, em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes, né? O que pôs fim à guerra para dar um rearranjo naquela situação caótica e terrível. Foi o Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, que encheu de ressentimento os alemães, do qual Hitler vai se favorecer disso, né? O Tratado de Versalhes explica muita desgraça que veio depois. Não explica tudo? Não justifica o que aconteceu? Não justifica. Mas ela foi um combustível tremendo para que os nazistas usassem esse Tratado de Versalhes, tanto que ele foi... Aí teve um outro acordo aí que foi feito dentro de um vagão de trem, que humilhava a Alemanha, criava a proibição da Alemanha ter exército. Combinado com isso, você teve a culpabilização da guerra feito pelos vencedores, que jogaram a responsabilidade só na Alemanha, e ela teve que arcar com os custos da guerra, né? Você tem uma situação caótica, a Revolução Russa surgindo, né? 1917, pelo descontentamento da participação russa na guerra, os bolcheviques vão explorar a guerra. A guerra trouxe, num cenário que já era ruim da Rússia, czarista, lá, camponesa, feudal, agrária, pobre, analfabetos, a guerra serviu aí também de combustível aí para inflamar aí os bolcheviques, os partidos aí comunistas aí, socialistas e revolucionários que estavam se formando lá na Rússia czarista, feudalista, contrariando Marx aí, que pensava que a revolução se daria num país de industrialização avançada, França, Inglaterra, Alemanha e tal. O que se sucede? Olha só, o Tratado de Versalhes, ele serviu como combustível para os nazistas, porque feriu o orgulho germânico. Hitler vai explorar o orgulho ferido germânico, a pátria, né? Os alemães, os arianos, ele vai explorar esse ressentimento, essa crise aí vai ajudar os nazistas. Embora os nazistas vão surgir em 1933 como a constituição do poder, né? O partido nazista vai se formando depois. Primeira Guerra, ela tem as guerras de trincheira, as mortes, aí, o lança-chamas, né, o pesadelo alemão, o gás, os gases biológicos, inventado muitas invenções tenebrosas na Primeira Guerra, mas foi uma guerra de trincheira, de deslocamento, né, as terríveis trincheiras da Primeira Guerra. Você já tinha na Primeira Guerra aí as armas de destruição em massa, já teve morte de civis, já teve crimes de guerra, tudo isso aconteceu na Primeira Guerra. Derrota do Império, dos impérios, vitória da República Entente, da República Maçônica lá das Ententes, né? Inglaterra, França e Rússia, né? E ganhar e humilhar a Alemanha, o que vai ocasionar, obviamente, a Segunda Guerra, como um dos motivos da Segunda Guerra, além do espaço vital, do expansionismo alemão, né? Aí é o ressentimento, com certeza, o espírito de revanchismo. Olha só, um adendo, pessoal, isso é muito genérico, se a gente esmiuçar tudo isso, tem muita coisa aí. Revolução Russa é muito abrangente, muito ampla, mesmo porque ela foi financiada também com dinheiro alemão. Olha só, tem coisa na história, tem gato na tuba, bem, professor, explica essa história direitinho, né? A história tem muitos detalhes, não dá para num vídeo, numa aula, você esmiuçar tudo. Você tem como desfecho da Primeira Guerra, então, a República de Weimar na Alemanha. Olha só, você tem a Revolução Russa ali quase no final da Primeira Guerra. Você vai ter um fenômeno, e aí que o bicho, até agora estava tudo tranquilo, o bicho começa a pegar agora. Agora como é que diz aí, a cobra fuma. Por quê? Olha só. A Primeira Guerra foi imperialista, foi do capitalismo, foi por industrialização, matéria-prima e tal, a formação dos impérios. Você tem aí o problema do pan-eslavismo, da Península Balcânica, do conflito nos Balcãs. Você tem tudo isso. Você tem como desfecho o Tratado de Versalhes, a humilhação da Alemanha, a República de Weimar, né? Você teve depois a continuidade da Segunda Guerra, muito motivada pelo revanchismo alemão, pelo expansionismo alemão,
pela raça superior ariana, o partido nazista que começa lá como o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, da qual Hitler vai ser um espião e vai transformar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Beleza. Comentários à parte, olha só, a Primeira Guerra, ela foi uma guerra capitalista e imperialista. Ok, muita desgraça no mundo por causa disso, não se discute isso é indiscutível. Primeira Guerra, ela vai ter um outro probleminha não só no capitalismo, no comunismo também. Ah, professor, mas o comunismo não surgiu em 17? Sim, como prática, como experiência real, sim, mas ele foi teorizado lá pelo Marx no século XIX. O Marx previa, olha só, que a guerra ela não seria uma guerra propriamente de países imperialistas contra outros países imperialistas. Até previa conflitos, né, com períodos conturbados. Mas ele acreditaria que a grande revolução, que não é bem uma guerra, ela se daria com os proletariados que iriam se unir, a união dos proletários, né, proletários do mundo inteiro univos, como ele termina o Manifesto Comunista, iriam se unir contra a sua classe opressora burguesa, iriam pegar em armas e iam destituir essa classe burguesa opressora. Assim previu Marx. O que a Primeira Guerra, a experiência real da Primeira Guerra demonstrou? Que os trabalhadores pegaram em armas, se uniram a outros trabalhadores para matar trabalhadores de outros países, né? Eles não se uniram para matar os seus patrões burgueses, mas se uniram para matar trabalhadores de outros países. Então, não foi uma guerra do proletariado contra a burguesia, mas do proletariado alemão contra o proletariado francês, do proletário inglês contra o proletariado alemão, e assim se sucedeu a Primeira Grande Guerra. E isso encerrou uma crise dentro do comunismo. Alguma coisa deu errada. Nós prevíamos que os trabalhadores pegariam em armas para lutar contra os seus patrões burgueses. A Primeira Guerra foi justamente o contrário. A burguesia nacional se uniu aos trabalhadores nacionais para matar outros trabalhadores e burgueses de outros países, né? Então a teoria não saiu igual aí, ou melhor, a prática não saiu igual a teoria apregoava. Quem vai perceber isso? Adivinha quem? Quem vai ser o grande precursor, o grande analista que vai falar, que vai observar tudo isso e vai falar: olha, fiz uma grande descoberta, que os trabalhadores não se unem para defender a sua classe. Até se unem, mas não para fazer uma guerra. Eles se unem em nome da nação, pelos seus ideais nacionalistas, patrióticos e burgueses. Por que não? Quem vai perceber isso? Quem vai angariar, ou melhor, quem vai captar essa mensagem subliminar? Ele, o Dulce, o Benito Mussolini. Ele vai dizer: peraí, mas lá nas doutrinas marxistas tinha uma certa previsão que o proletariado iria se unir para acabar com a opressão burguesa. Isso na teoria. Na prática não foi isso que aconteceu. Os trabalhadores se uniram aos burgueses dos seus países para matar trabalhadores de outros países. Quem percebeu isso? Ele, o Dulce, que era redator lá de um jornal chamado Avante, um jornal de esquerda, diga-se de passagem, né? Ele percebeu isso aí, fez a grande sacada histórica, o fascismo. O fascismo surge de uma cisão dentro do movimento revolucionário, sem sombra de dúvida, não há dúvidas quanto a isso. O fascismo ele surge do comunismo, não tem nem o que... Mas o fascismo não é capitalista? Claro, é metacapitalista, é mega capitalista. Ele tem o discurso da língua nacional, das tradições nacional, das identidades nacional, da cultura nacional. Ele é meio antiluminista, antirracionalista, né? As tradições, e isso é a propaganda, isso é o que ele apregoa, exatamente isso, né? Mas o que isso aí teria a ver exatamente com o nascimento do fascismo, né? O fascismo ele nasce dessa percepção de que o proletariado não se uniu para matar os seus patrões, mas se uniu com os seus patrões para matar trabalhadores e burgueses de outros países. Foi uma guerra patriótica, né?
O fascismo angaria ele surge dessa crise teórica, né? Depois ele virou metacapitalista, claro, ele se uniu às grandes corporações, né? Ele sufocou todos os sindicatos, fez uma ditadura violenta lá na Itália, né? Estatal, com forte aparato estatal, ninguém fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado, matou um monte de gente, perseguiu um monte de gente, e se uniu ao grande capital, obviamente. O grande capital financiou o fascismo, e do fascismo surge o nazismo com um componente racial, né? Pode ver ali em 22 você tem a marcha sobre Roma, os camisas negras, né, empunhando os chapéus na ponta da baioneta, gritando com fanático entusiasmo, Dulce, Dulce, Dulce. Em 23 você tem o Putin da cervejaria em Munique, onde o Hitler tenta fazer a marcha sobre Berlim, aí, né, inspirado no fascismo do Mussolini. Né? Então do Mussolini vem uma percepção, uma sacada aí. Nós podemos questionar moralmente o Mussolini, devemos fazer isso, foi um ditador sanguinário. Se aliou aos metacapitalistas, às grandes corporações, isso é óbvio, mas ele surgiu dentro de um espectro revolucionário. Revolucionário sim, por que não? Por que dizer que não? Ele nasceu da percepção de que a teoria marxista na prática não ocorreu aquilo, né? Ocorreu na prática outra coisa. E 28 de junho, hein, pessoal, 1914 e 1919 vai aí ser o pontapé, aí a primeira parte aí do terrível século XX, né? O século XX aí, se não o pior, um dos piores da história em termos de massacres, guerras, crimes contra a humanidade ali, né? Século XX você tem as duas grandes guerras, a Revolução Russa, um monte de ditadura, atentado aos direitos humanos, né? E você tem também o outro lado, produziu a antítese, né? Que foi a ascensão das minorias, a importância de uma igualdade racial, a ascensão da mulher, a emancipação feminina, né? A revolução cultural, tudo isso é século XX, né? Mas ele tem esse pontapé lá na Primeira Grande Guerra, na Guerra Imperialista, né? Beleza, pessoal? Espero poder ter te ajudado. Isso aí são apenas ícones, pessoal. Você tem que pegar o Tratado de Versalhes, ele é bem detalhado. Se você pegar a Revolução Russa, ela é muito extensa. Se você pegar aí todas as fases da Primeira Guerra, o deslocamento, a guerra de trincheiras, a rendição, né? Se você pega aí o imperialismo, que vai explicar a Primeira Guerra, isso é muito amplo. A gente ficaria horas e horas aqui esmiuçando aí cada detalhe. Isso são pontos gerais que eu trago para você. Beleza, pessoal? Valeu, bom dia para todos.